Olá, alunos e alunas, tudo bem? A gente vai continuar o nosso curso agora de forma virtual, já que estamos todos de quarentena aqui, seguros em casa. A gente vai ver hoje a aula 6, chama Crise do Sistema Colonial, Rebeliões Coloniais e Revoltas Nativistas. Tudo bem? A gente vai ver também algumas tentativas de emancipação. Pessoal, primeiro a gente tem que entender o contexto do mundo nessa época. A gente está falando aqui século XVII, século XVIII. Século XVII, século XVIII, a gente vê na Europa o iluminismo, que é a contestação da forma absolutista de governar. A gente teve algumas chamadas revoluções burguesas na Europa, como a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que acabaram com o absolutismo inglês, a famosa Revolução Francesa, que acabou com o absolutismo na França, e tivemos aqui na América a independência dos Estados Unidos, que acabou com o domínio colonial inglês nos Estados Unidos e criou uma nova ideia de que uma nação realmente poderia nascer dos domínios coloniais. Tudo bem? E se a gente falar de Brasil dos séculos 17 e 18, a gente tem que pensar num Brasil que descobriu o ouro, então aumentou as cidades, principalmente na região de Minas Gerais. O Brasil ele vem se urbanizando nessa época. No Nordeste o açúcar ainda é forte, os senhores de engenho ainda são poderosos. E a gente tem agora um aumento do domínio colonial português sobre o Brasil. Em 1750 é escolhido o Marquês de Pombal para administrar todo o Império Português. O Marquês de Pombal ele institui o que a gente chama de reformas pombalinas. Essas reformas elas misturam o iluminismo com o absolutismo. Cria o que nós historiadores chamamos de despotismo, que é uma forma de governo autoritário, despotismo esclarecido. Então mistura iluminismo com absolutismo. Como que isso se dá? Dá com o aumento do controle do Estado, o aumento do controle estatal português, principalmente na região das Minas, o que vai gerar algumas revoltas, que a gente vai falar daqui a pouco. E acontece também uma reforma administrativa no Estado português. Ele fica melhor, mais fácil de ser administrado, fica moderno. Isso aumenta a arrecadação de impostos do Império Português. Tudo bem? Além disso, Pombal também expulsa os jesuítas dos domínios coloniais. Principalmente porque Pombal quer ter controle total do sistema educacional em Portugal e um pouco do Brasil, que estava na mão dos jesuítas, e quer ter total controle sobre a colônia, sendo que os jesuítas eles controlavam algumas partes significativas da colônia, principalmente no sul, no Mato Grosso e na Amazônia. Tudo bem? Então, pessoal, a gente vai ver agora as rebeliões coloniais ou revoltas nativistas. Beleza? Pode virar aí, Bruna. Marca o tempo aí. Pode até colocar essa parte, pode virar aí, Bruna, que a galera vai adorar no vídeo. Pessoal, então continuando aqui, as revoltas nativistas. Revoltas nativistas são revoltas que vão contestar apenas um ou outro aspecto do domínio português no Brasil. Elas não vão contestar o sistema colonial como um todo, apenas um ou outro aspecto, muito mais o aspecto de domínio político e econômico. Beleza? Então vamos falar um pouquinho delas. A gente vai falar de 4 revoltas que o seu vestibular gosta de colocar nas provas. Primeira revolta, a revolta dos Beckman, aconteceu no Maranhão, em 1684, já quase 1700. É uma revolta de senhores de engenho no Maranhão contra o monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão. Ou seja, uma revolta muito mais contra o monopólio português do comércio. Portugal, no monopólio, controlava os preços de compra e venda. Isso desagradava setores da elite do Maranhão. Também de setores da elite no Nordeste, a gente tem a chamada Guerra dos Mascates, que aconteceu em 1710, na província de Pernambuco. São senhores de engenho brasileiros contra comerciantes portugueses endinheirados que emprestavam dinheiro para esses senhores de engenho e acabam controlando o comércio. Então, tanto os Beckman quanto os Mascates são revoltas contra o domínio do monopólio comercial e econômico de Portugal no Brasil colônia. Já na região das Minas Gerais, a gente vai ter 2 revoltas. A primeira, a Guerra dos Emboabas, em 1707, bem ali no comecinho, que é uma revolta, Guerra dos Emboabas é uma revolta dos bandeirantes que descobriram as minas e queriam ter o domínio sobre essas minas,
contra portugueses e pessoas de outros lugares de todo o Império Português que vieram aqui atrás da exploração do ouro. Bom, pessoal, é ouro, né? É dinheiro brotando no chão. Então houve uma disputa entre os bandeirantes contra os portugueses que vieram dominar essas minas de ouro. Os bandeirantes perdem, os portugueses e as pessoas ligadas a esses portugueses vão acabar dominando a região das Minas Gerais. Passado mais ou menos uns 10, 15 anos, em 1720, acontece a revolta de Filipe dos Santos. Filipe dos Santos era um minerador, era um senhor de Minas que se revoltou contra o domínio, o aumento do domínio português sobre a região das Minas. É uma revolta rapidamente reprimida e só reforça o domínio português, o domínio do Império Português sobre a região das Minas. Tudo bem? Essas são as que a gente chama de revoltas nativistas. Beleza? A gente vai falar agora das revoltas de emancipação ou rebeliões de independência que tentaram separar setores do Brasil colonial do Império Português, criar países autônomos. A gente tem primeiro a mais famosa, que é a Inconfidência Mineira, em 1789, inspirada na independência dos Estados Unidos. É uma revolta que não chegou de fato a acontecer. Ela ficou apenas na fase conspiratória, um dos integrantes denunciou para o Império Português a revolta, os seus líderes foram presos. Apenas um dos líderes foi executado, que é o Tiradentes. Os outros líderes foram banidos do Brasil, foram exilados em outros lugares do Império Português. A Inconfidência Mineira, galera, ela é uma revolta da elite que queria fundar uma república escravista em Minas Gerais. Tudo bem? Então anota aí, elite, escravista, republicano. Beleza? Já no Nordeste, na Bahia, a gente tem a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, 1798, já no finalzinho do século. É uma revolta que tenta separar a Bahia do Império Português, mas a inspiração da Conjuração Baiana é a Revolução Francesa, principalmente os jacobinos da Revolução Francesa. Se lembra quem são os jacobinos? O pessoal mais popular, os sans-culottes, essa galera considerada mais radical da Revolução Francesa. A Conjuração Baiana também ela não chega de fato a acontecer. Ela é reprimida no começo. O líder é um alfaiate chamado João de Deus, o que já mostra bem o caráter popular, abolicionista e também republicano dessa revolta. É uma revolta então inspirada na Revolução Francesa, tá galera? Nos ideais dos jacobinos. Já no século XIX, mas no começo, em 1817, acontece a Revolução Pernambucana, também no Nordeste, em Pernambuco. Galera, essa revolução se dá com o rei Dom João aqui no Brasil já. Essa é uma revolta, por sinal, contra o aumento dos gastos da corte portuguesa aqui no Brasil. Quem sustentava a corte portuguesa aqui no Brasil era a elite que pagava impostos, principalmente os pernambucanos, tendo em vista que já nessa época o ouro em Minas Gerais não era mais tão forte. É uma revolta de caráter republicano, escravista e que contou com o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, mandou embaixadores para o Pernambuco. Pernambuco tentou fazer uma república no molde norte-americano, ou seja, uma república controlada pelas elites pernambucanas, escravista e, claro, contou com o apoio dos Estados Unidos. Vamos fazer os exercícios da aula, tudo bem? Pega a sua apostila aí na mão, ou abre o plural aí no computador ou no seu celular. Vamos fazer junto esses exercícios, tudo bem? Ó, o primeiro é o exercício da FUVEST. Vou ler e vocês me acompanham. Eis que uma revolução proclamando um governo absolutamente independente da sujeição à corte do Rio de Janeiro rebentou em Pernambuco em março de 1817. Ou seja, pessoal, estamos falando da Revolução Pernambucana. Você lembra do que é? É um assunto para o nosso ânimo tão pouco simpático que, se nos fora permitido colocar sobre ele um véu, o deixaríamos fora do quadro que nos propusemos tratar. O texto trata sobre a Revolução Pernambucana de 1817. Com relação a esse acontecimento, é possível afirmar que os insurgentes,
Vamos lá, letra A. Pessoal, lembra que FUVEST em História é um vestibular decorebinha, tá? Presta atenção nos detalhes da questão. Letra A. Pretendiam a separação de Pernambuco do restante do reino, impondo a expulsão dos portugueses desse território. Não, isso não é. Isso é um detalhe que não ia acontecer. B. Contaram com a ativa participação de homens negros, pondo em risco a manutenção do escravismo na região. Não, pessoal, pelo contrário. Essa revolta, ela tinha, apesar de ter apoio de toda a população, ela era escravista. Tudo bem? Ela era uma revolta nos moldes da República Norte-Americana, que era uma república escravista. C. Dominaram Pernambuco e o norte da colônia, decretando o fim dos privilégios da Companhia do Grão-Pará e Maranhão. Não, pessoal, essa é a revolta dos Beckman, que é contra o Maranhão. Não tem nada a ver aqui. Letra D. Propuseram a independência e a república. Sim. Congregando proprietários, comerciantes e pessoas das camadas populares. Pessoal, letra D. Certinha. Letra E. Implantaram um governo de terror, ameaçando o direito dos pequenos proprietários à livre exploração da terra. Essa aqui não tem nada a ver com nada. Tudo bem, galera? Letra D. Vamos para o 2, esses do Enem. Pessoal, na minha opinião, o Enem é mais difícil que a FUVEST em História. Tá? É um vestibular que exige mais interpretação. Então vamos ler esse texto aqui. O alfaiate pardo, ou seja, uma pessoa de caráter popular, o alfaiate pardo João de Deus, que na altura em que foi preso não tinha mais do que 80 réis e 8 filhos, declarava que, abre aspas, todos os brasileiros se fizessem franceses para viver em igualdade e abundância, fecha aspas. O texto faz referência à Conjuração Baiana. No contexto da crise do sistema colonial, esse movimento se diferenciou dos demais movimentos libertários ocorridos no Brasil por, letra A, defender a igualdade econômica, extinguindo a propriedade conforme proposto nos movimentos liberais da França napoleônica. Não, pessoal, na França napoleônica não rolou isso. Napoleão era um girondino. Era um revolucionário? Era, mas defendia a propriedade privada. B. Introduzir no Brasil o pensamento e o ideário liberal que moveram os revolucionários ingleses na luta contra o absolutismo monárquico. Pessoal, essa aqui é difícil. Não é a letra B, essa é a pegadinha. O liberalismo, ele tem algumas das limitações nessa época. Uma das limitações do liberalismo desta época era que os liberais congregavam com o pensamento escravista, o que não é o que está acontecendo aqui. Tudo bem? Por exemplo, a Revolução Americana, nos Estados Unidos, foi um movimento liberal e escravista. C. Propor a instalação de um regime nos moldes da República dos Estados Unidos. Não, já vimos que não é, que a inspiração é a Revolução Francesa. Letra D. Apresentar um caráter elitista burguês. Também não é. O líder é um alfaiate pardo, João de Deus, não tem nada a ver. Letra E. Defender um governo democrático, garantir a participação política das camadas populares, influenciado pelo ideário da Revolução Francesa. Bem, galera, essa questão até que é bem fácil, hein? Beleza? A gente se vê na próxima aula. Até mais!